Fala, meninos, mais uma aula, mais 1%. Eu estou de verdade me doando para vocês. Então, espero de verdade. Eu quero que vocês deixem comentário, coloquem lá no grupo o que vocês gostariam, o que ainda amarra vocês. Hoje eu vou dar uma dica muito especial para vocês. Coisa que para que vocês mudem de direção, vocês precisam aprender a fazer perguntas. Hoje quem governa é quem sabe fazer perguntas. O porquê é importante você saber fazer perguntas? Porque as perguntas que você fizer, dependendo para quem você fizer, ele vai abrir a sua mente e vai te mostrar oportunidade, caminhos que você deve seguir. Então, qual é a sugestão que eu dou para vocês? Aprendam a fazer perguntas. Primeiras pessoas que você tem que aprender a fazer pergunta. Primeiro é para quem? Para você. Como assim para mim? Você tem que entender como você funciona. Pergunta, por que eu faço isso? Por que eu penso assim? Por que eu tenho esse padrão? Lembra que os padrões é o que leva você ao fracasso. Por que eu não mudo esse padrão? Por que eu faço isso? Por que eu gosto daquilo? Por que eu tenho antipatia por determinadas pessoas? Quando você fala, por exemplo, alguém te faz uma pergunta e você fala, eu não consigo, você já mandou uma informação para o cérebro que é não. O que ele faz? Ele fecha. Ele não vai buscar. Agora, se você falar assim, como que eu faria isso? Aí o cérebro ele vai buscando essa informação. Mas de que forma? Como? Com quem? Quando? Quanto mais pergunta você faz, mais o cérebro ele vai explorando e buscando essas respostas. Então, sempre quando alguém te falar que você não é capaz ou te fazer alguma pergunta que aparentemente você diria não, você fala assim, como que eu faria isso? De que forma? Para quando? Quem são as pessoas que eu tenho que me conectar? Quando você faz isso para você mesmo, acredite, você amplia os seus mundos de possibilidades. A segunda pessoa que você tem que fazer perguntas, de fato, é para Deus. Por que para Deus? Porque é a pessoa que te guia, é a pessoa que você tem que entender o porquê das coisas, atrás de você encontrar o seu propósito. Por exemplo, eu pergunto, por que eu vim nesse mundo? Por que eu nasci nessa família? Qual que é o meu propósito? Quais são os meus talentos? Como que eu vou conseguir transbordar na vida das pessoas? Como é que eu vou fazer primeiro para transbordar sobre a minha vida? Aí você vai buscando os seus talentos, vai buscando a sua desenvoltura e você vai achando resposta. Só daí você vai passar a fazer pergunta para os outros. A arte da pergunta, quando você faz pergunta, principalmente aquelas pessoas, você transfere a pressão. Então vamos supor, alguém chega e fala assim, pô Paulo, quanto você ganha? Uma pergunta delicada e você tem que ser sempre nobre, sempre nobre. Aí eu devolvo com uma outra pergunta, qual que é o seu interesse? Qual que é os seus reais motivos? O porquê você precisa saber de qual é o meu salário? Aí ele vai falar, blá, 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 e aí para você não ser indelicado, eu falo, olha, eu ganho mais que você, porém menos do que o Messi. Então, você faz o quê? Você transfere a pressão. Então, qual que é o exercício que eu sugiro que você faça? Pega aquelas pessoas a que mais te dão pressão ao seu chefe e começa a fazer pergunta. Então, se o seu chefe cobra alguma coisa, você fala assim, poxa, como que eu poderia, na sua visão, entregar um serviço melhor para você? Como que eu poderia ser mais rápido na sua visão? Ou como que eu poderia entregar algo que vai de encontro às suas expectativas? Bom, não, as pessoas ordenam, ela fala, ela fica quieta, aceita aquilo e ela se mingua. Quando você faz pergunta, você transfere a pressão. Então, se alguém fala assim, puta, não sei o que lá, preciso desse relatório para tal data, tal dia. Aí você fala assim, tem alguma forma que eu possa fazer para que isso não mais aconteça, para você não vir me pedir em última hora? Sempre de uma forma nobre. Porque quando você gera a pergunta, e a pergunta ela vai fazer com que a mente da pessoa exploda, a sua também, e você vai aprendendo a se defender, você vai aprendendo a fazer a leitura da outra pessoa. Então, como é que funciona duas conversas de um sábio? Pode ver, eles fazem uma pergunta, o cara dá meia resposta e joga a outra pergunta em cima. Então, o que eu classifico? Qual é o exercício que eu faço para você?
classifique o número de perguntas para quem você vai perguntar, primeiro para você, depois você veja no ambiente de trabalho seu, quais são as perguntas que seriam perguntas arrasadoras que vai trazer benefícios para você fazendo isso para o seu gerente, para o seu gestor ou até mesmo para o dono da empresa onde você trabalha, porque quando você gera uma pergunta e perguntas, não são perguntas fechadas, né? Você teve um bom dia? Sim. Não, você tem que fazer perguntas abertas. Por exemplo, hoje uma coisa que é muito louca que o varejo vive fazendo é o quê? Não sei se você já foi numa loja de sapato ou qualquer outra loja, que a pessoa fala, posso ajudá-lo? Isso é uma pergunta que se faz. Se o cara falou não, acabou. Você vai falar o que mais? Não é dessa forma que você aborda. Você pode chegar e falar assim, olá, boa tarde, olha, eu tenho infinitas pares de sapato lá dentro, eu gostaria que você desse uma olhada, porque você acaba fazendo perguntas abertas para que eles possam ampliar a conversa com você. Então, qual é a sugestão que eu faço? Primeiro, faça as perguntas certas para você. Quando você fizer as perguntas certas para você, você vai entender qual que é o seu propósito, para que você veio, quais são suas forças, quais são suas falhas, quais são seus padrões. Quando você fizer essas perguntas certas, você vai aumentar o seu nível de consciência, você vai fazer uma apropriação de realidade. E tem muitas coisas, para pensar, que você pergunta para os outros, mas você até já tem a resposta. Eu, a partir do momento, hoje, quando eu vou fazer uma pergunta para as pessoas, dependendo da pessoa, eu conheço, eu faço a pergunta mentalmente, eu já sei o que ela vai me responder pelo padrão. E quando eu já sei que ela vai me responder, eu já treino com uma outra pergunta. E se ela vier com essa situação? E assim funciona. E isso vai ser muito útil para você numa mesa de negociação, né, no seu trabalho, para que você consiga maiores resultados para você. Então, faça perguntas matadoras, aprende a fazer pergunta. O mundo é de quem sabe fazer perguntas, não é quem responde. Então hoje muitas pessoas tremem quando vê uma celebridade ou vê alguém importante. Por que eles tremem? Porque não sabe fazer uma pergunta. Eu, de verdade, quando eu me encontro com alguém que eu entendo que tenha um poder intelectual maior que o meu, ou alguma pessoa que eu quero me conectar, como é que eu me conecto? Fazendo uma pergunta rematadora. Eu nunca vou pedir para o cara, vem cá, vamos fazer um selfie junto. Jamais. Eu quero me conectar com a pessoa. E aí eu fico imaginando qual seria a pergunta que eu faria, sei lá, se eu estivesse à frente de um empresário que eu goste, ou talvez de um presidente, ou de uma autoridade, não importa. Se você quer ganhar ou fazer da sua vida mais oportunidades, aprende a fazer pergunta, tá? Fica a dica e até a próxima aula.